Passaremos agora à segunda palestra da noite. Para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o palestrante, chamamos o professor da FADLeste, especialista em Direito Processual pela PUC Minas, aluno do programa de pós-graduação stricto sensu da PUC Minas, mestrado em Direito Processual, advogado atuante na área de Direito Penal e Processual Penal, professor Glauco Macedo, para a apresentação, portanto, do segundo palestrante dessa noite. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentá-los na pessoa da professora Paula Ott Emerick, a quem aproveito para agradecer pela oportunidade de apresentar o próximo palestrante. O doutor Hércio Quaresma Firpi graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos em 1990. É pós-graduado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, em convênio com a Unifenas. Atualmente é titular do escritório de advocacia Quaresma Advogados Associados. Inscrito também na Ordem dos Advogados de Portugal, Distrito de Coimbra. Advogado criminalista, com 21 anos de experiência em todas as espécies de infrações penais, com destaque para mais de 300 defesas realizadas no plenário do Tribunal do Júri. Atua junto aos tribunais superiores e de justiça em toda a extensão do país. É palestrante e ex-professor contratado da PUC, Unidade Barreiro, lecionando Direito Penal 1 e Prática Simulada 2. Na noite de hoje, proferirá a palestra sobre a advocacia criminal no Tribunal do Júri. Obrigado, senhor. Quanto ao processo penal, a pergunta é feita da minha pessoa para Vossa Excelência. O senhor é capitão lá fora, aqui o senhor é testemunha. Então, só faça a gentileza de observar aquilo que a lei manda. Se o senhor não sabe cumprir lá fora, aqui dentro o senhor vai cumprir. Doutor Quaresma, doutor Quaresma. Eu não sou capitão. Eu não sou Aqui você é testemunha. Não vem me intimidar, não, moço. Aqui você é soldado. Doutor Quaresma. Como é que é? Doutor Quaresma. Capitão, estou caçando a palavra do senhor. E do senhor também, e do senhor também. Doutor Lauro, eu dissolvo o conselho de sentença se isso aqui virar um teatro. Está falando com a família da vítima? Deixa eu acabar de falar. O senhor está falando com a família da vítima, impressionou? Aqui o senhor ali, caso Vossa Excelência não sabe, é um defensor público. Não. Olha lá, eu estou conversando com ele. E por azar de Vossa Excelência, eu estou grampeado. É só pedir para rebobinar a fita ali e ver com quem eu estou conversando. Por azar de Vossa Excelência. Ótimo. Senhores, eu vou ouvir com certeza. Não, Vossa Excelência. Vamos prosseguir. Então o senhor respeite o júri. O senhor e ele. E eu agora que tenho que respeitar o senhor escutou? O senhor escutou? Me respeite. Cara, me respeite. Me respeite essa palavra. Doutor Lauro. Aqui não é capitão. É capitão. Doutor Lauro. Aqui também. Aqui é testemunha. Eu vou. Senta aqui, capitão. A ordem é minha. Senta, capitão. Capitão, senta. Testemunha. Senta. Nós somos testemunha. Senta. Você é macho lá fora. Senta esse cara. Eu não vou falar Doutor Quaresma, por favor. Eu gostaria de conversar com o senhor. Sim, excelência. Por favor. É porque vai mostrar para a sociedade como é que a polícia age aqui dentro, imagina lá fora. Faz favor. Eu quero conversar com o senhor. Eu vou dissolver esse conselho. Aqui não tem carteiro, não, filha da... Ó, vou avisar para ele, ó. Vou avisar aqui. Eu sou moleque, não. Presta bem atenção, o senhor também. Tem uma juíza na sua frente e estou caçando a palavra do senhor. E a minha o senhor respeita. Contenha-se. Vossa Excelência, eu dou no senhor também.
Que baixaria, hein? E só gente graduada, né? A assessoria da juíza Maria de Fátima Santos Dolabella, que está à frente do caso, informou que o julgamento não foi interrompido pela confusão, mas sim para o horário de almoço e que foi retomado às 2 da tarde. Neste momento, eles estão ouvindo outra testemunha. No total, serão 6. A previsão é de que o julgamento vá até às 9 da noite e recomece amanhã às 9 da manhã. Boa noite. Meu nome é Hércio Quaresma Firpe, tenho 49 anos de idade, sou advogado criminalista efêmeros, 23 anos, superei uma das 2 substâncias mais terríveis da face da terra, que é o crack, a outra heroína. O que eu não consegui vencer e acho que não vencerei nunca é o preconceito. Sobral Pinto disse, a advocacia não é profissão para covarde, e eu arremato, o tribunal do júri não é local para aventureiro, isso é da minha pena. Major, nada tenho contra a Polícia Militar. Um incidente isolado que em nada conspira contra a gloriosa milícia de Tiradentes. E para governo de vossas excelências que aqui estão presentes. Tive o privilégio de cerrar fileiras com Américo Leal na defesa de 155 policiais de um rotulado pela imprensa massacre de Eldorado e Carajás, onde o que foi massacrado ali foi a verdade. O que foi aniquilado ali foi o devido processo legal. Tenho hoje, no meu escritório, vários policiais militares que defendo, injustamente acusados de crimes. E aí, Major e sociedade, nós não temos, por parte do governo do Estado de Minas Gerais, e digo mais, do governo de São Paulo, em data recente, veiculado em todas as agências e principalmente na internet, a cena de um capitão da Polícia Militar que interveio em meio a um roubo que estava em execução e filmado porque o cidadão estava com um capacete com uma câmera, e esse capitão, Major, por absurdo, foi punido pelo Alckmin. Alguém ali pirou do cabeção, perdeu a noção do que é realidade. Eu tenho 2 policiais militares, um deles é patrocinado por mim, de uma cidadão, de uma situação que será julgada no dia 6 agora de dezembro, onde 2 indivíduos foram abatidos a tiro em meio a um conflito e que gerou uma comoção social descomunal, tido como incidente da Serra. Belo Horizonte parou porque o pessoal da Serra, que é um aglomerado que tem incidência de tráfico de droga, a população foi compelida daquele aglomerado a criar tumulto. Esses policiais vieram, inclusive, a ser excluídos. O policial que ombreia na nossa defesa em conflito não tem qualquer sorte de proteção quando é necessário o emprego de força letal. Ele fica à mercê ou de um advogado contratado, que ele tem que gastar o surucutaco dele, que é muito alto, vocês sabem bem disso, ou ser defendido pela Defensoria Pública. O Estado não se preocupa em proteger, no que se atém à assistência jurídica de policiais civis, de policiais militares, e a União não trata disso, dos policiais federais, dos policiais rodoviários federais. Isso tem que ser repensado, se faz necessário que haja, primeiro, a correção de um oficial que é destemperado. Eu digo que a assombração tem que saber para quem aparece. Aquele moço não sabia com quem estava mexendo. Ele confundiu um vez o pretérito meu, de antanho superado, graças à minha mulher. Primeira pessoa que me socorreu foi minha mulher. 2 amigos, um deles está aqui, eu conheci de vocês, Zanoni Manuel e Fernando Magalhães. E eu superei uma dependência química. Não tem vergonha nenhuma de falar isso. Em júri recente, de pouca repercussão, um tal de um caso Bruno, que talvez dos processos que eu tenha lidado na minha vida, seja de menor repercussão tenha sido esse. Eu trabalhei em Eldorado dos Carajás, na defesa de 6 policiais, num processo que foi conhecido de Dorothy Meisteng, que virou um documentário que eu vou disponibilizar no Facebook da Fadileste. Esse documentário, eu até brinco, né? Que o Tom Cruise ia interpretar o meu papel, mas a minha mulher vetou que ele é muito feio, ela me acha mais bonitinho. Não, teve essa reserva lá de mercado, falando, não, esse cara é muito feio, não vai fazer, não. Pois bem, o Bruno é mais um dos casos que eu mexi. O advogado dentro do Tribunal do Júri. O artigo 133 da Carta da República preconiza: o advogado é indispensável à administração da justiça. Digo a vocês todos, tranquilamente, ninguém aqui vai traficar drogas. Nenhum de vocês aqui, de forma sóbria, vai dizer que jamais vai roubar.
Extorquir, menos ainda. Estuprar, nem pensar. Me falem tranquilamente que jamais matarão. Vá para o seu íntimo e diga: eu jamais vou tirar a vida de alguém. Chama todos de mentirosos. Eu, com o fluir do tempo, advogado há 23 anos, ao longo de 23 anos, eu usava o jurado e colocava um ente chamado jurado como vítima daquilo que vou contar. Né, Zanoni? Mas a gente vai aprendendo, pancada, chibata no lombo, o advogado vive de chibata, não vive de glória, vive de porrada. Nós aprendemos com as porradas, não são com os êxitos. Nós aprendemos sempre com os desacertos, para não errarmos. E eu usava o jurado como um ente chamado dele, para exemplo disso que eu vou falar. Hoje eu uso meu filho, vai fazer 11 anos, dia 23 agora, Vinícius. Coloque o meu menino à mercê de um algoz. Tem uma caneta aí? Obrigado. Eu arranco o pescoço do cara, eu secciono a cabeça dele com isso aqui na mão. E o que eu vou precisar depois é de um advogado para me defender. Qualquer um de nós pode estar à mercê de um crime doloso contra a vida. Quais são eles? Homicídio, tentativa de homicídio, infanticídio, induzimento a suicídio e aborto. São julgados pelo tribunal do júri. E quem é que vai oficiar lá? Um advogado. Porque se não houver defesa, não há processo e condenação válida. Não há que se falar em devido processo legal, em contraditório e ampla defesa, se não houver a figura do advogado. E nesse caso, isolado, nós tivemos um capitão que não estava tendo ideia de quem que estava encarando ali. E esse moço saiu de lá. Eu não quis processá-lo por ameaça, não quis tratar de crime qualquer contra a honra, até porque o fato que ele disse era verdadeiro, e não deixei de fazer uma questão. Esse moço saiu de lá com um reconhecimento por 7 votos a 0, e a juíza levou a efeito a votação até o final, por um crime de falso testemunho. Ele mentiu em juízo. E eu não me acovardei, fiz a aquisitação, não saiu preso por contingências geográficas, econômicas, sociais e políticas. Porque fosse um cidadão ou outro, sairia dali encaminhado pela prática do crime de falso testemunho. Detalhe, neste mesmo processo, o delegado de polícia que capitaneou as investigações saiu de lá também agraciado com um falso testemunho, por 6 votos a 1. Por conta da ação de quê? De um advogado. Esse processo, por que ele está aqui? Há um fetiche descomunal da sociedade com um crime doloso contra a vida. Datena, Sônia Abrão, brincaram certa feita que a Ana Maria Braga passou a mexer com presuntinho, né? O Ratinho falou isso, porque ela gostou de ver os negócios dos crimes, caso Eloá, caso Bruno, eu estive com a Ana Maria Braga, muito simpática. O Louro é muito inteligente também, viu? Não vou dizer bem mais que é sacanagem, mas é bem inteligente o Louro. Louro José. Que mais? O Carlini, em Belo Horizonte. Há um crime doloso contra a vida. E o Evaristo de Moraes, o pai, não o Evaristo de Moraes filho, em 1907 escreveu para uma revista jurídica dizendo que os jornalistas, os redatores, no primeiro momento, subscrevem matérias que são verdadeiros éditos condenatórios, sentenças condenatórias ou absolutórias. No primeiro momento, no calor do acontecimento, o que vai lançado na imprensa é praticamente o desiderato da causa. E quem é que vai fustigar isso? É o advogado, enfrentando a pressão da imprensa. Por que esse júri está aí? Na comarca de São João del Rei, em tempo pretérito, um cidadão, segundo o Ministério Público, estuprou, matou e seccionou as 2 mãos de uma jovem, lindíssima moça. Oferecida a denúncia, Maria de Fátima Dolabella, juíza de direito da comarca, da primeira vara de São João del Rei, ligou para mim, tem um negocinho para você. O que foi? Um processo aqui, é fumo. Ninguém da cidade quer pegar, nem a Defensoria Pública. O negócio gerou uma comoção
descomunal. Falei, você está me dando esse presente. Você gosta de mim demais da conta, né? Fomos para lá, eu e minha esposa Cláudia, que é minha sócia advogada. O sumário de culpa foi ela que fez. E quando ela estava indo para lá, eu falei, olha, eu não posso ir no sumário porque eu tenho um júri. E ela não faz plenário, eu que faço, ela me acompanha no plenário, tanto é que nesse julgamento. E se vocês quiserem, se não quiserem também eu vou fazer, eu vou disponibilizar no Facebook, no site, na página da faculdade, a minha peroração nos debates e a tréplica nesse processo. Se tiverem paciência, dá 88 minutos, o outro dá 50 alguma coisa. O meu cliente é confesso do crime e nós suscitamos uma questão. Entre ação e resultado, um negócio chamado nexo causal. Tem que ter liame, né, Zanoni? Se não tiver liame, não há crime. Eu dou um tiro pro alto, o Zanoni infarta, ou então o Otti, não estou querendo matar você não, viu, Otti? O Otti infarta ali, eu não posso ser responsabilizado por homicídio. O meu cliente confessou que pegou o pescoço da moça e deu uma apertadinha. O rosto dele estava todo deformado de unhadas levadas a efeito por essa jovem. E por conta disso, ele voltou lá e amputou as duas mãos dela e jogou fora. Homiziou no outro lugar. Então era homicídio, estupro e ocultação de cadáver. Mas você tem coragem de defender um cara desse? Porque para condená-lo precisava de um advogado. E restou a esse infeliz defendê-lo. O julgamento demorou 2 dias. Eu fui alvo dessa situação do capitão. E há um detalhe que vocês não conhecem, porque o que nós temos efeito aqui fora é o que a mídia conta. Nós não conhecemos o processo. O professor Décio Gens, para mim, o maior advogado criminalista que eu tive o prazer de conhecer, e rendo homenagem também ao professor Sidney Saf, tá, que na escala estaria em segundo lugar. Para mim, o Décio é uma sumidade, é diferenciado da cultura, da verve, da presença, da postura. O Décio Gens é singular. Ele fala que o advogado tem que fuçar o processo. Nós vamos fuçar o processo. Qual que é a causa-morte estampada no relatório de necropsia? Aí tem uns que falam necropsia, tem uns que falam necrópsia. Per accidens, indeterminada. Eu falei, mas que diabo de quê? Que essa dona morreu? E sustentamos a ausência de nexo causal entre a ação e o resultado, com o cliente confessando o crime. Em razão da repercussão, o júri foi filmado, transmitido ao vivo para toda a região, de Barbacena para baixo até Juiz de Fora. Esse julgamento foi transmitido ao vivo pela Campos Gerais. E o pessoal da sociedade teve a possibilidade de acompanhar os debates, a peroração do Ministério Público, depois desse advogado, a réplica e a tréplica. Terminou às 2 horas da manhã e 2 dos 7 jurados acolheram um pleito nosso de dizer que entre a ação e o resultado não havia liame. Qual que é a causa da morte indeterminada? Foi examinado o pescoço da vítima. Não tinha lesão macroscopicamente percebida. Sangue não estava escurecido. Pulmão roseado. Peraí. Buscamos, e aí o advogado do plenário, por isso que eu falo que não é lugar de aventureiro. Você tem que saber balística forense, você tem que conhecer medicina legal, você tem que ter domínio de física, química, biologia. Para quê? Para produzir e permitir aquele cidadão que está sentado ali. Veinho é fogo, gente. O cabra que senta aqui, a prioristicamente, ele se senta inocente. O indivíduo que vem ostentar a cadeira do banco dos réus, ele tem uma presunção de inocência, o que não é verdadeiro. Na nossa sociedade, via a palestrante nos atendeu, quem rende as homenagens, falando de questões atinentes a essa situação. Nós temos um preconceito, nós temos discriminação. Eu sofro discriminação até hoje, vou sofrer pro resto da minha vida. O inocente que sentou-se ali, ele teve 2 votos dando conta de que, entre a ação e o resultado, não teve liame nenhum. A traqueia da moça não tinha rompimento de ióide. Os olhos não tinham derrame por conta da constrição, rompimento de vasos
no Globo Ocular. Não havia cogumelo de espuma. Ora, o que matou essa moça? E um detalhe, o rosto do meu cliente foi fotografado logo depois dos fatos. E o capitão Nascimento do BOPE, não aquele que vem aqui amanhã, mas o capitão o Costa, ele disse que conversou tranquilamente com o meu cliente. Eu sei como é que foi o tranquilo que ele conversou, que o meu cliente confidenciou a mim o que foi. Eu não ofendi aquele moço, não. Ele perdeu o estribeiro porque ele se viu apertado. Eu brinco que o delegado de polícia que preside a investigação, ele sabe ser chave de fenda. Ele não aprendeu a se portar e ser parafuso. Eu vi no júri do Misael o Olim respondendo de forma assim, certeira, contundente, enfática, todas as perguntas do parquê. O que seria o Ministério Público? Na hora que a defesa começou a assuntar, a passar-lhe os perguntados, foi um tal de escorrega para ali, desconversa para cá, vai acolá, fora do comum. Eu falei, gente, a hora que sai do roteiro, do script, o cara se perde. Não sabem ser perguntados. E o advogado tem que ter o quê? Coragem para rolar o delegado de polícia, envergadura para colocar ali o investigador, o primeiro policial militar que acorreu no local da ocorrência, para modo de que, quando estivermos levando a efeito um julgamento, produzirmos uma instrução em plenário. Foi o que nós fizemos ali. O meu cliente chegou condenado, inclusive, pela mídia. E nós propiciamos a ele 2 dias de julgamento. Começando às 8 horas da manhã, encerrando à meia-noite. O segundo dia começando às 8 horas da manhã e terminando às 2 horas da manhã do terceiro dia. O moço foi condenado. Mas tivemos nós o agradecimento. Vocês fizeram o que podia. A advocacia é um sacerdócio. Nós não somos bem vistos. Quem é que gosta de advogado estuprador, de traficante, sequestrador? Até a hora que for um parente de vocês. Até o momento em que o acusado for um parente nosso. Exemplo, estamos saindo aqui da faculdade, voltando ao Sul, e tem lá um noiadinho, esse Quaresma da vida, que está lá com 10 pedrinhas de crack. Pegamos, não no caso do major, mas podemos ter aqui maus policiais, do mesmo jeito que temos maus advogados, maus juízes, maus promotores. Pegamos um daqueles mais capitão Nascimento no caminho, que flagra e tem mais 3 companheiros lá dentro. E flagra todo mundo por 2 tipos penais, 33 e 35, tráfico e associação. Leva para o delegado está de bom humor, autua em flagrante, ratifica a voz de prisão e autua em flagrante. Os 4 personagens. Vai se procurar o advogado da área de família para defender? Não vai, né? Vão atrás do tributarista? Não, esse é para os medalhões lá para o Congresso Nacional. Vai atrás do criminalista. E nós que tomamos porretada no lombo o tempo todo, pancada o tempo todo, é que vamos enfrentar isso. O cara que senta aqui, ele tem uma voz dentro do tribunal, é o advogado. E eu sou advogado desde a concepção. Quando o papai passou o cerol da mamãe, que o esperma, eu espero que tenha sido ele, né? Sei que não foi o Espírito Santo. Quando o papai passou o cerol da mamãe, que o espermatozoide um encontrou com o óvulo do outro, entrou ali, teve homenagem a Truá, o gênio do advogado. Sou advogado desde a concepção e tenho orgulho de falar isso. Tenho o privilégio de ser advogado. Para exercer o quê? A defesa do indivíduo que senta aqui, que deveria sentar-se aqui como inocente, mas essa realidade não aparece. Nós sabemos muito bem disso. No caminho da minha vida, me deparei com um negócio chamado prostituição federal. Desculpa, é Constituição Federal. Por que eu falo que é prostituição federal? Os constitucionalistas, os professores aqui devem estar desesperados. Como é que esse cara vai falar essa bobagem aqui? Vocês já viram um trem para ser aviltado igual a Carta da República? Não, né? É corrupção ali, é bandidismo ali, é falcatrua acolá. Então ela não é respeitada. É direito que o Estado deveria cumprir. O ato jurídico perfeito. Como é que é, Zanoni? O ato jurídico perfeito, aqueles direitos aí. Coisa julgada, mas o quê? Direito adquirido. Vocês veem isso ser respeitado no Brasil? Pelo próprio Estado, isso é aviltado. Então, por isso que eu trato de prostituição federal. Ela diz que o advogado é indispensável de administração da justiça. Nós temos capitão, juiz, delegado que acha que não.
E nós levamos a efeito na nossa carreira o quê? Alguns processos. Deixa eu tirar o caderninho aqui. Estava eu em Belém certa feita, tive o prazer de conhecer Américo Leal, um grande amigo, um grande irmão. Estava lá por conta de 2 policiais injustamente acusados, um delegado e um detetive, que teriam injustamente praticado, segundo a acusação, a subtração de 500 quilos de ouro da Caixa Econômica de Belém. E vinha conhecer o Américo. Ele não tocou a causa, eu continuei. Por conta disso, nasceu uma amizade. Eu estava em Belém no dia 17 de abril de 96, salvo engano, e houve um episódio na Curva do S, em Eldorado dos Carajás, onde uma tropa comandada, vinda de Parauapebas, no estado do Pará, pelo coronel Mário Colares Pantoja, e de outro lado, de Marabá, do Maciel é o juiz, do Oliveira, Major Oliveira, uma outra tropa. E nesse meio de campo, obstando passagem de alimentação de pessoas, de doentes, 1.500 sem terras. Pois bem, a determinado momento, a tropa perfilada, o Amir Gabriel havia dado ordem de desocupação, só tem que nunca foi responsabilizado pelo, aspas, massacre. Os policiais perfilados caminharam para cima dele, meia dúzia de uns 200 sem terra. Eu defendi, junto com o Américo, um cidadão que estava com a metralhadora na mão, uma bereta 9mm, que dispara no carregador. O major pode até me socorrer, tem de 20 e de 40 o carregador, não é isso, major? A beretinha? Tá bom, não estou muito burro ainda não. Balística a gente tem que entender. Nós inquirimos, eu e Zanoni, o Marcos Aparecido Bola, num processo de um carcereiro, durante 5 horas. 4 horas nós estávamos falando de arma. Porque ele era acusado de matar uma pessoa usando uma 765, só na terra de Contagem, onde tem um promotor que vem de Grifinória chamado Harry Potter. Só naquele lugarzinho, né, que ele parou na vassourinha, aterrissou lá com a vassourinha, com a varinha de condão, e entendeu que um cara poderia, um sniper, iria matar alguém com a 768. Detalhe, deu 3 tiros. Errou 2, só acertou 1 nas costas. E a vítima saiu correndo atrás dele. Nós ficamos sim. Tem gente que acredita em duende, Papai Noel, a Xuxa e duende. E tem gente que acredita nisso. Nós soubemos o bolo no primeiro processo. Voltando lá para os idos de 2006, esse pessoal partiu para cima da PM. E esse sargento deu uma rajada para baixo. Se tivesse ido no meio, teria cortado uns 2 ou 3. Morreram só 19 sem terras. Tem só. Não foi mais. Aquilo foi chamado de massacre de Eldorado dos Carajás. Pois bem, deste processo, 155 seres humanos que ostentavam a briosa farda, igual o nosso major que aqui está, subcomandante daqui, da cidade de Manhuaçu, foram alvo de uma ação do Ministério Público acusados do crime de homicídio, de 19 homicídios. Detalhe, pensem num campo de futebol, pois, para nos situarmos, Parauapebas para cá, Marabá para lá. O Pantoja vinha de cá, o Oliveira vinha de lá. Parte para cá um conflito e começa um tiroteio generalizado. Morreram 19. O que o cabra que está aqui tem a ver com o cidadão que morreu lá? Pois o Ministério Público não quis investigar, porque a comunidade internacional tinha que ter uma resposta. Existem alguns princípios, né? O princípio do juiz natural. Qual a comarca que aquele processo tramitaria na fase do sumário de culpa? Eldorado dos Carajás é comarca. Tem um juiz em Eldorado. O que fez o Tribunal de Justiça do Dr. Paula Otti? Nomeou um juiz, escolheu um juiz e botou o cabuquinho lá para presidir o sumário de culpa. Maciel, que ato contínuo à conclusão do sumário de culpa, um cidadão ímpar de isenção, pegou a sentença de pronúncia de 155 seres humanos, policiais militares, e foi depositar a sentença onde? No processo? Bem, lá aportou também.
Onde mais? No monumento aos mortos do massacre de Eldorado dos Carajás. Olha que coisa interessante. Vocês sabiam disso? Ninguém sabia disso. Que juiz isento, né? Ele pega, exerce a função judicante e vai pegar a sentença dele para homenagear os mortos. Ele não conhece estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro. Isso não vale nada porque tem organismo internacional para punir o Brasil. Detalhe, dos 155, havia um sargento que no início do conflito tomou uma pedrada nos olhos, no rosto, perdeu uma das vistas e desmaiou. E desmaiado ele respondeu por 19 mortes. O dia que for um parente de vocês, vocês vão lembrar. Pô, o Quaresminha falou, quando tem um negócio desse, precisa de quê? De um criminalista. Não é de tributarista, não é de civilista. Bem, como é que aconteceu isso? Deu-se o fato, aquele alarde danado, o Ministério Público, investigou, eles gostam de investigar, daqui a pouco eu vou falar de Ministério Público investigando. Pois bem, tem que me dar tempo aí, senão eu falo a noite toda, viu, gente? Hoje é sexta-feira, o meu compromisso é terça-feira com o júri que eu tenho lá em Belo Horizonte. Se vocês não mandar parar, não pode falar, não. Instaurou-se o inquérito, está se investigando lá o negócio, chegou-se a termo de denunciar os soldados. Oficiais, o coronel, o major, tenentes, sargentos, cabos e soldados. Como é que esse indiciamento foi feito? O comandante da PM do Pará, aqui é o chefe de polícia, pois não. Manda para cá a lista da tropa de Paropebas e de Eldorado. Tá aí. Sapecaram denúncia em todos eles. Naquele sargento que havia desmaiado. E aí vai uma questão muito divertida, para quem não sofreu, né? Tinham dois, desculpa a expressão, viu, major? Eu brinco muito, dois samangos, dois PMs, que haviam sido transferidos para a unidade depois do fato ocorrido. Pois, trabalhando em outra unidade, gravitando em órbita diversa daquele cenário de morte, 2 seres humanos foram processados por 19 mortes. Durmam com um barulho desse. E o juiz os pronunciou. Eles foram julgados e absolvidos pelo plenário do Tribunal do Júri. Como lá na região os sem terras eram muito queridos, desaforaram o processo para onde? Para Belém. Primeiro julgamento, o Pantoja foi absolvido. Os soldados todos, um dos júris, nós participamos, eram 5 tenentes e 1 sargento, justamente da metralhadora. Todos foram absolvidos. O julgamento do Pantoja foi cassado, ele veio a novo júri. Foi condenado a 200 e tantos anos de cadeia. Parece que lá no Pará eles não conhecem um negócio chamado crime continuado, não. Tem uma certa dificuldade de entender o crime continuado no processo de homicídio. Igual em São Paulo, em data recente, aquele chamado massacre de Carandiru, se bem que eu acho que ali deram uma fritada mesmo nos vagabas lá, galerinha ali deu uma cedida, mas condenaram os policiais a 200 e tantos anos de cadeia. O povo também não sabe o que é crime continuado lá no estado de São Paulo. Amplamente recepcionado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo Superior Tribunal de Justiça em crimes dolosos contra a vida. Mas nós temos que dar satisfação, 2 séculos, né? O cara tem que reencarnar, para quem acredita em reencarnação, para poder acabar de cumprir a pena dele. Não, gente, a pena perpétua e para as próximas vidas, né? Perpétuo vai para todo tempo. Pois bem, o Pantoja foi condenado a 200 e tantos anos, o Oliveira também. E o resto da tropa, toda ela foi absolvida. Olha que coisa singular, nós temos um processo em que há os 2 supostos mandantes e não temos 153 executores. E morreram 19. Tic-teco não consegue absorver isso. Nós, na defesa, ouvimos questões assim, surreais. Tinha um representante do Fernando Henrique, o Pinta Gama, que foi lá pressionar os jurados, dizer que o Brasil seria condenado por organismos internacionais se não punisse. Eu esqueci que a prostituição, Constituição Federal,
tem um artigo que preconiza lá a instituição do júri. E diz também a soberania dos vereditos. Não revogaram isso não, né? Meus professores constitucionalistas, isso aqui não foi revogado, não. Pois nós seríamos punidos por exercer a soberania levada a efeito pelo julgamento pelo tribunal do júri. Mas isso para quê? Outra coisa, acredito aqui que devo ter uns 4 ou 5 colegas que ombreiam a minha idade para lembrar das imagens do chamado massacre. Nunca esses colegas contemplaram cenas do sem terra atirando. E curiosamente, aqueles que encontraram Jesus ou Satanás, não sei para onde é que foram, para cima ou para baixo, eles tinham pólvora na mão. Se você aciona o gatilho, você produz, o percussor vai colidir com a espoleta, vai produzir a combustão, vai propelir o projétil e pólvora vai ser arremessada juntamente com o projétil, ou projetil. Necrópsia, necropsia, isso aí não vou entrar nessa celeuma. E quando você aciona o gatilho, há o risco de pólvora vir a permear a sua mão, dando conta de que você acionou aquele gatilho. Nós temos um promotor de justiça, Igor, promotor mata também, viu gente, que foi acusado de matar a mulher, foi julgado e condenado. Ele estava com um blazer, quando foi intimado para apresentar o blazer, trocou o blazer, e depois eles descobriram o blazer dele com pólvora. Lá em Eldorado dos Carajás, vários, não um, mas vários dos sem terras estavam com pólvora na mão. Sabem o que o Ministério Público disse nesse caso? Que quando foi pegar o cadáver, vira aqui cadáver, faz favor. Vira cadáver aí, bicho. Mas cadáver é deitado, não é em pé. Senta aí, rapaz. Já viu um cadáver em pé, gente? Na mão. Não. Pegou o cadáver para carregar e a pólvora saiu de uma mão e foi para outra. Eu falei que pólvora migratória eu não conhecia. Eu tenho conhecido cadáver migratório, igual lá no Rio de Janeiro, por uma disputa interna da polícia, em data recente, se verificou uma ação da Polícia Civil em que o cadáver produzido ali foi parar acolá. Isso tudo gravado, para depois se fazer um auto de resistência e dizer que o cadáver sucumbiu. Não, o ser, né, enquanto ser, depois cadáver, em combate. Isso só veio à baila porque uma bendita câmera, ou maldita câmera, filmou, registrou e houve uma guerra de corporações. Isso foi publicado. Nós precisamos conhecer balística, nós precisamos entender medicina legal, temos que saber direito também, e temos que não nos intimidar. Não há força que possa calar o advogado, porque quem está sentado ali, a última voz, a última fronteira entre o Estado Todo-Poderoso e o indivíduo é o advogado, notadamente no plenário do Tribunal do Júri. E o caso de Eldorado, há recurso pendente por parte do Pantoja e do Oliveira, que, não obstante o recurso, eles estão encarcerados. Lá no Pará também, e aí eu brinco, tanto quanto a minha colega que me antecedeu, não vim aqui fazer uma palestra, vim dedilhar uma prosa com vocês. Dorothy May Stang, missionária Dorothy May Stang, Deus a recebeu. Talvez tenha sido Lúcifer. Sabe por quê? Quantos de vocês sabem que aquela Santa Senhora, aliás, aquele personagem que está ali, que é o professor Zanoni, que vai incomodar vocês amanhã, certamente com mais brilhantismo do que eu, quantos de vocês sabem que Santa Dorothy May Stang, que será beatificada e canonizada por um papa desse aí, talvez o Papa Chico, respondia por processo por crime doloso contra a vida e formação de quadrilha lá em Anapu? Ninguém, né? Assistam o documentário, eu vou disponibilizar o link, onde está consignado que na comarca de Arapu, aquela senhora, tida como missionária, que era o capeta lá na região, de missionária ela não tinha nada, essa dona havia armado sem terras. Um detalhe, no júri de Eldorado,
foram arrebatadas algumas coisinhas, petrechos, inclusive terçado. E aí nós vamos aprendendo com o Tribunal do Júri o regionalismo. Sabem o que é terçado? Sim ou não? Facão. Terçado é o facão. Igual, sabem o que é cancha? É o lugar onde joga bocha. Lá no Rio Grande do Sul, eu e Zanoni fizemos júri agora lá no Rio Grande do Sul, que nós temos um escritório lá, e fizemos júri no Pará. Aquele ali tá de papagaio de pirata no meu filme lá da Dorothy, viu? Cidadãozinho tá lá também. Tá ele, minha esposa, o Américo Leal. Pois bem, no caso da Dorothy, ninguém veiculou na imprensa que teria ocorrido o quê? Ah, lembrei, esqueci aqui do negócio da arma, fui falar do Zanoni. Terçado, eu pedi para exibir as armas, os instrumentos apreendidos com sem terra. Tinham uns 150 pau de fogo, polveira, pistola e revólver. Eu falei para o promotor que eu não sabia que além da enxada, do terçado e da foice, se fazia plantação com arma de fogo. Isso ninguém divulgou na imprensa. Voltando para a Dorothy, ela foi denunciada pelo Ministério Público pela prática de homicídio, formação de quadrilha armada, lá em Anapu. Mas isso não convém contar. O processo da Dorothy deveria ser julgado aonde? O juiz natural é aquele do fato. Teria que ocorrer o julgamento em Anapu. Por que o juiz natural é aquele do fato? Eu uso muito a sacanagem, é o seguinte, pega nos rincões aí das Minas Gerais, vamos pegar Guanhães, Sabinópolis, Vale de Jequitinhonha, o pessoal é mais bronco com relação à cultura, com relação a conceito, com relação a modus vivendi. Chega para um coronelzão daqueles lá e chega assim, ô viado, e te dá um tiro na testa e você será absolvido por legítima defesa da honra. Agora, se você fizer um negócio desse na Praça 7, chamar, oi viado, e vira pra você, oi colega, amor. Então, essas questões culturais têm que ser sopesadas. E no caso da Dorothy, se o Bida, o Taradão, o Tato, o Clodoaldo e o Raifan fossem julgados em Anapu, eles teriam sido lá absolvidos com um título de honra ao mérito. Porque a Dorothy foi agraciada pela Câmara Municipal, e o nosso novo presidente da Câmara está aqui, ela recebeu o título de pessoa não grata na cidade. Gente boa, santinha, encontrou Jesus ou Satanás. Nada disso foi veiculado, o processo foi desaforado, e vamos lembrar de desaforamento. E o advogado aí falhou, tá? Darli e Darcy, diz a lenda que mataram o Chico Mendes, lá em Chapuri. O Fórum de Chapuri é metade desse auditório fantástico aqui, parabéns à instituição pela estrutura, fiquei encantado com o que vi, vocês estão de parabéns com relação à logística e também de material humano. Professores, diretores, é bacana ver isso, é bacana ver a cultura ser levada a efeito com dedicação, com afinco, com profissionalismo. Pois bem, o Fórum de Chapuri é metade disso aqui. Onde é que foi julgado o Darcy e o Darli? Em Chapuri. O que o Chico Mendes era? Líder seringueiro? Que isenção que você tem numa traia dessa? Nenhuma. Aí vai uma questão. Darli e Darcy tomaram 19 anos de cana cada um. Aí mataram um promotor de justiça em Belo Horizonte. Deu 21 pro Fará, 19 pro Edson Nogueira. Eu defendi, depois em grau de recurso, o Geraldo Roberto Parreiras. Conseguimos uma redução para 12. Então, 21 para um promotor, 19 para um cidadão ambientalista, e vem a condenação do Bida. 30 anos, réu primário de bons antecedentes. O Brasil tem a cultura de privilegiar o produto importado. Então, quando mata, aspas, freirinha americana, dá 30 anos. Nós vimos renovar isso num outro caso de repercussão, que é o Eloá, em que uma juíza de direito, ao ser levada a efeito uma inquisição, a advogada Ana Lúcia Assad falou, eu estou falando do princípio da verdade real, na busca dele que eu estou. A juíza de direito, que fez um concurso, deve ser difícil, disse para a advogada, eu não conheço esse princípio. Talvez se tu tivesse estudado na Fadileste, conheceria.
Né? Se tivesse estudado aqui, sabia o que é esse trem. Aí a promotora de justiça, Santinha, pede a instalação de inquérito por crime contra a honra com a juíza. Olha que coisa linda. Aí o tribunal travou essa sandice e disse à juíza: nós temos que acabar com o fetiche da pena mínima. Para mim, esse negócio de fetiche era só para crime sexual, né? Sadomasoquismo, então, as questões inerentes a estupro, atentado por Deus, atentado não tem mais não, né? Mas das antigas, o código meu. Do estupro, dos crimes sexuais lá da vida. Mas, o que nós temos? Fetiche da pena mínima. Deu 30 anos para o Lindenberg. Lá ela também não conhece crime continuado. Cara dispara de arma de fogo e tomou, salvo engano, 2 anos de cana. Aí tomou não sei quantos anos de cadeia lá. Isso aconteceu em data recente no julgamento de Unaí. Foram 94 anos de cadeia para o Rogério Alain Rocha Rios, processo que nós trabalhamos também. Lá na Freira, um detalhe que vocês vão ver nesse documentário. Eu gostaria que vocês assistissem isso, para entender o que é a realidade e o que é o trabalho do advogado. Primeiro, não aportou nos autos a vida anteácida da vítima. Por que ela morreu? O que ela fazia antes? Quem era ela? Ela tinha desafetos? Qual era o comportamento social dela? Mas a defesa levou isso a efeito. E, quando julgados, cidadãos foram condenados. E no curso do julgamento, porque foi levantado pela defesa, eu queria saber de vocês o seguinte: já tivemos brasileiros mortos recentemente, uma moça morreu na Itália, já tivemos brasileiros mortos nos Estados Unidos. Quando é que vocês já viram, em alguma dessas oportunidades, agentes da Polícia Federal se deslocarem daqui para participar de investigação lá? Lembra de algum caso? Pode fazer o contrário? Agente de governo, FBI, pode vir cá para investigar o homicídio de americano aqui? Não, né? Pode entrar em cadeia? Não, né? Para nós entrarmos no presídio aqui, o que nós temos que fazer? Identificar, concorda? Tinham 2 ingressos de personagens lá no Pará, que estavam XXXX. O que a defesa conseguiu descobrir? Eram 2 agentes do FBI que haviam estado lá. Curiosamente, no dia seguinte, o Raifran e o Clodoaldo mudaram as versões dele, que tinham inocentado o Bida e o Taradão, e voltaram a incriminar o Bida e o Taradão. Curiosamente, também estavam com o rosto um tanto quanto estragado. Não sei porquê. Isso está delimitado devidamente nesse documentário. E esse fato surgiu no documentário por conta da pergunta que eu fiz ao delegado de Polícia Federal. Se ele tinha investigado a vida da vítima. A vida anteácida, o passado da vítima. E esses fatos jamais chegaram ao nosso domínio, exceto aqueles personagens que estão no processo. A relevância do advogado no exercício da defesa, da plenitude de defesa, ela não pode se abstrair em hipótese alguma, ela não pode ser abandonada de forma alguma, porque a barreira que está a separar do cárcere um cidadão inocente é o advogado. É o último, é o deadline, o tempo determinante, o tempo final ali, ele é levado a efeito por quem? Pelo advogado. Se você se intimidar com o capitão do BOP Nascimento ali, se for um parente seu aqui, já era. O dia que eu me acovardar diante de uma situação dessa, eu quebro a minha carteira e vou para a roça, porque eu não sou mais homem. No plenário, ninguém, eu já disse isso para mais de uma vez, não nasceu homem nem mulher investido da função de juiz, promotor, delegado, militar, que venha me intimidar no exercício da profissão. Não nasceu. E se nascer, eu encaro. Eu encaro. Porque não é a minha vida que está ali, não. É a vida do meu cliente. Que a Constituição, não prostituição, tem como presunção de inocência. Há, no rigor nosso de comportamento, um pensamento muito forte com relação à pena de morte. Quem aqui é favorável a ela? Só 1? 2, 3, 4, 5, 6, mais? Tá bom, concordo com vocês. Só tem um detalhe. Desde que a gente coloque que o político corrupto seja o primeiro a ser decapitado. E convidaria a Madame Guilhotina a ser instalada no palácio lá do Planalto,
na esplanada dos ministérios e na porta do Congresso Nacional. Ia rolar muita cabeça, galera. Porque o que nós temos hoje é um processo capenga, é uma investigação deficitária que leva para a cadeia pobre, preto, prostituta, pederasta e o quinto P qual é? O fudido com PH de farmácia. São 5 P que gravitam na cadeia. E detalhe, os mensaleiros em Brasília estão recebendo na Papuda um hotel 5 estrelas com cama, ar-condicionado, frigobar, para poder ter lá os seus converscotes de cárcere. Estão falando que o semiaberto será levado a efeito trabalhando durante o dia e dormindo na cadeia. Vocês que são daqui, vá até o presídio e vejam quantos presos estão no regime semiaberto que não estão trabalhando. Porque os processos não caminham, não vara de execução criminal. Digam e perguntem a promotor, juiz, advogados, o nosso presidente da ordem aqui, quantos são na região réus que já deveriam ter direito à progressão de regime e estão encarcerados? Um punhado. Mas lá em Brasília já está se dizendo, vai cumprir pena desse jeito. A imprensa não conhece a realidade. Ela nunca deu um rolezinho pelas cadeias, pelas nossas penitenciárias, pelos nossos presídios. Mas a imagem que se passa é essa. Caso Dórates foi embora. Bida foi condenado, tribunal cassou, voltou a novo júri, foi absolvido, tribunal cassou de novo, foi condenado de novo, tribunal cassou de novo e ganhou 30 anos de cadeia de novo. Para quem mata promotor, dá 21, para quem mata ambientalista, dá 19, para quem mata missionária, dá 30. Por conta de quê? Efeito da mídia. A dosimetria da pena é levada a efeito por causa disso aqui, ó, holofote. Aquilo que vocês estão vendo ali, que vocês viram ali, foi por conta de uma situação. Havia um fetiche da sociedade de ver aquele julgamento. O plenário estava lotado. Eu vou disponibilizar os vídeos, vocês têm condição de ver isso. Lotado. E permaneceu lotado os 2 dias, de cabo a rabo, do início ao fim. E ao final, meu cliente tomou 27 anos e 6 meses de cadeia. Está em grau de recurso o processo, não sei o que vai acontecer lá. Com o delegado e o promotor respondendo por crime de falso testemunho. Caminhamos nós. Quanto tempo que tem, meu mestre? 40 minutos? Tá. Vamos ver quanto tempo vocês aguentam ainda mais, viu, gente? Caminhamos aí na nossa vida profissional. Qual o caso mais? O Bruno, vocês vão querer saber dele? Não, né? Não, né? Claro. Esse mocinho aqui, ó, hein? Essa criaturinha do mal falou que eu tenho que saber onde está Elisa. Eu posso dizer uma coisa. Lá, em Vespasiano, no dia 10 de junho de 2010, na casa de Marcos Aparecido dos Santos, essa dona não pereceu. Houve um banquete canino, segundo a denúncia. Aliás, a denúncia não, né? Segundo o delegado, o candidato vai morrer. Segundo o promotor de justiça, e o delegado disse que nem cachorro nenhum comeu ninguém. Tem a zoofilia da vida aí que explica esse tipo de coisa, né? Mas de degustação, quantos incidentes envolvendo ataque de Rottweiler, de Pitbull, vocês conhecem? Vários, não é? Quantas vezes vocês tiveram notícia que o cachorro continua comendo a vítima depois da primeira mordida? Ele arranca um pedaço e não deglute. Ele solta. Tanto é que se faz reconstituição e reimplante de orelha, de dedo, do diabo que o valha. Eu vou falar um pouquinho de Elisa Samúdio depois. Uma coisa eu assevero com prova material. Na casa do meu cliente, se é que essa senhora subiu ou desceu, ela não foi. Dizem que essa moça foi esquartejada lá dentro daquela casa. Medicina legal. Quantos litros de sangue um ser humano tem? Em média 6, né, meu mestre Gilberto? Em média 6. Pois bem, ela foi estrangulada, levada para um canto, picada, um apêndice, como gostaria de dizer, como sempre disse o Zanoni, a mão dela foi atirada para os cães. O Bola gostava demais daquele cachorro. Com peito e bunda para jogar, ia jogar osso para o cachorro comer. É sacanagem, né? Só na mente fértil, né? Se tem uns glúteos lá, polpudos, se tem umas mamas lá carnudas, eu vou jogar osso para o meu Rottweiler comer? Pô, vai, saca, isso é crime contra o animal.
O que fizeram com 6 litros de sangue, hein, gente? Beberam de canudinho? Luminol foi instalado, foi utilizado em todo aquele habitáculo. No banheiro, no chão, parede, nas saídas de esgoto, em todo aquele lugar. O que não foi encontrado? Nem fio de cabelo. Resquício de material genético não foi encontrado. Os cães, todos foram periciados. Não tinha tártaro da Elisa Samúdio nos cachorros. Tártaro da Samúdio. Em volta da boca, os pelos foram separados e foram periciados. Não tinha resquício nenhum. Eu disse no júri que o Bola deve ser um vampirinho, que ele botou um canudinho na jugular dela e tomou o sangue antes de esquartejá-la. Mas daqui a pouco nós falamos de Samúdio. No curso da advocacia, você se depara com processos com repercussão e processos sem repercussão alguma. E o que você tem às vezes? Um grande inimigo. Qual é? O seu cliente. Você conversa com o cidadão e fala: meu filho, o que eu faço, doutor? Bem, primeiro você não devia ter feito, né? Mas foi você? Foi, né? O que eu vou contar? Eu falei: não sei, você que escolhe aí. O que você contar, nós vamos defender. O advogado no exercício da defesa técnica, ele está preso ao que o cliente fala? Não, ele não está distrito. A autodefesa é uma coisa, a defesa técnica é outra. Vários processos, o réu assumiu a autoria e eu neguei. E já houve processo em que o réu negou a autoria e eu assumi. Já ganhei um, perdi o outro. Com um detalhe: a gente fala ganhar e perder. Advogado não ganha nem perde nada. Quem sempre ganha é a justiça. De uma prova mal produzida, você tem que saber enfrentar isso no plenário. Mas o nome daquilo ali, o conselho de sentença, quando prolata um deciso, o nome desse deciso se chama justiça. E o advogado não está preso, atrelado ao que falou o cliente dele. Certa feita nós aprendemos a advogar fazendo laboratório. Como é que faz isso? Réu pobre. Eu fazia parte do mutirão da cidadania, idealizado por Antônio Moacir Genon e empreendido pelo Dr. Zé Amâncio Souza Filho, juiz do 2º Tribunal do Júri. Porque o Estado não se preocupa em propiciar, ao menos afortunado pela sorte, defesa digna. Processo, inquérito é mal feito, processo é mal instruído e as defesas não são, às vezes, via de regra, levadas a efeito a bom tempo. O que apinha a cadeia de pobre, preto, prostituta, pederasta e o fudido com PH de farmácia. Porque não tem dinheiro para contratar advogado. Eu enfrentei um processo ontem que o réu permaneceu com o defensor da ativo até a hora derradeira que foi o plenário. A instrução criminal, segundo o artigo 412 do Código de Processo Penal, tem um prazo temporal com o réu preso de 90 dias. Meu cliente estava preso há 1 ano e 8 meses. Negativa de autoria, por 4 votos a 3, saiu com uma vara de soltura ontem lá. Ele e o irmão. Ao acaso, o apelido de um é Satã, o outro era Satanzinho. Negaram a autoria e foi absolvido. Eu brinquei para o conselho de sentença: Vossas Excelências hoje haverão de fazer aquilo que nem Deus fez: absolver o diabo. Né? Ontem eu não fiz o papel de advogado do diabo, eu advoguei para o próprio, né? E teve uma vez que eu estava falando na televisão que era o diabo, que era a Lúcifer, era o capeta. Eu falei sim, tirado de um contexto. Igual eu digo, quando você faz uma bobagem, você está com Deus ou com o diabo? Você está com o diabo, né? Para quem gosta do evangelho e tal, essas coisas todas, Deus e o diabo, essa questiúncula toda. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em Alá. Há pessoas que professam o hinduísmo, o Brahma Gita é o livro sagrado deles. Há aqueles que professam a fé judaica, e a Torá é o livro sagrado. Jesus Cristo não é filho do homem, é mais um daqueles profetas e não é filho de Deus. Acreditar, qualquer um pode acreditar no que quiser, e eu acredito na justiça, eu acredito na advocacia, e ela tem que ser levada a efeito com denodo. Num caso, em Belo Horizonte, dativo, cidadão tinha 3 versões do processo, 3. Foi: meu filho, mas uma hora você conta uma coisa, outra hora você conta outra, na terceira você conta algo completamente diferente. O que eu faço? Primeiro de contar a verdade, né? Mas parece que ela não socorre. Foi: escolha isso aqui. O que era o fato? A vítima havia despencado de uma laje, morrido, e ele caiu junto. O Ministério Público falou que ele atirou a vítima da laje e que
desequilibrou e caiu. Num dos depoimentos dele, ele disse o seguinte: eu estava subindo a escada com a vítima, tomei uma porrada na cabeça e desmaiei. Num segundo depoimento, ele falou: eu estava com um entreveiro com a vítima, que ela passou a mão na minha bunda, e nós caímos lá de cima. Tá, e o terceiro eu não me recordo mais. Meu amigo, o menos horroroso de todo é esse aqui. Porque você é um caboclo, um negrão de 1,80 m de altura, e tinha as fotos do local lá, uma escada complicada. Como é que alguém vai carregar um negrão do seu tamanho para jogar primeiro a vítima e depois de jogar lá? Chega lá e fala o seguinte: você, das 3 versões, a versão que você vai contar no plenário agora é essa. Legal? Legal. Tudo bem? Tudo bem. E geralmente eu gosto de fazer isso com os 2 milicianos. A gente tem direito de conversar em separado. Perdão é dom de Deus, não é meu. Ao que foi ser interrogado, o cidadão chegou: o que aconteceu, meu filho? Eu estava subindo a escada, tomei uma porrada na cabeça, desmaiei, depois apareci lá embaixo. Eu queria matar o cara, né? Porque eu falei: meu velho, se você não está preocupado com a sua liberdade, eu estou preocupado com o meu trabalho. Não obstante isso, o Conselho de Sentença acolheu a tese de que houve um acidente e que ele estava em luta corporal e caiu lá embaixo junto com a vítima. O Tribunal de Justiça, óbvio, cassou a decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos. Foi lá o desinfeliz de novo para ser julgado. O idiota do Quaresma lá estava novamente. Meu amigo, você lembra da nossa conversa? Lembro. Vou te avisar um negócio: se você me sacanear de novo, eu vou bater no você. E nem os PM aqui vão conseguir segurar. Você contou 3 coisas. Pelo amor de Deus, ajuda o Quaquá aqui. Conta que você entrou em luta corporal e que despencou com o cabo lá de cima. Legal, legal. Quer que eu repita? Não. Entendeu? Entendeu. Bom, senhor juiz, pois não. O que aconteceu, meu filho? Eu estava subindo a escada, tomei uma parada na cabeça, desmaiei, não vi mais porra, irmão. Levaram o cara pro banco dos réus, com os 2, perdão da expressão, samango do lado. Não, que eu comecei a chegar, os peitos levantaram. Quaresma aqui dentro, não. Eu vou bater nesse cara. Não, eu vou dar porrada nesse cara. Não teve jeito. Aí tomou 14 anos de cadeia. E a mãe dele veio reclamar comigo. Eu falei: filho, seu filho não me ajuda, senhora. Ele me atrapalha. Se ele não tivesse aqui, estava sendo muito melhor. Tem às vezes que cadeira vazia é muito mais negócio do que réu falando. Né? Eu brinco, o homem tem 3 inimigos na vida: a mulher, o telefone e o cliente. No meu caso, a minha mulher é minha maior amiga, que me suportou nas horas mais terríveis. O telefone, que você não sabe o que está conversando e ouvindo além de você, e o que vão interpretar na sua conversa. A exemplo disso, lembra-se de uma médica feia igual a fome, que estaria dizendo: não, aquela mulher entrou na fila 10 vezes, eu sei que eu sou estragado, mas aquela aí é desarrumada. Desarrumadíssima. Que a dona é acusada de abreviar a existência de alguns seres humanos, né? O caboquinho tá lá, morreu. Desligar os aparelhos. Numa interceptação telefônica, o que foi feito? Eu acordei hoje pronta para raciocinar. O que o delegado escrevinhou lá? Que ela havia acordado para assassinar. Dorme com um barulho desse. Aí você, no curso daquilo que é a ampla defesa, que é o contraditório, pede as fitas de 50 a 100 horas de gravações telefônicas. Ou você pede a degravação de todo o material e não consegue. Ora, peraí. Mas como é que eu vou exercer para a defesa? Como é que eu descobri que era raciocinar e não era exterminar? Isso o advogado padece dioturnamente. E aqueles que estiverem aqui, e o Zanoni brinca, tanto o Adilson Rocha, tanto quanto o Fernando Magalhães, não há profissão melhor para se ganhar dinheiro, desde que você, primeiro, não seja covarde, como fala Sobral Pinto, e não seja aventureiro igual disse o Quaresma, notadamente no plenário do júri. Ali não é lugar para aventureiro. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que realizar o processo. Você tem que fuçar, como diria mestre Décio Fulgêncio. Como diz mestre Décio Fulgêncio. Lembre-se de uma coisa: qualquer um de nós pode matar. Qualquer um de nós. E o anteparo entre a pretensão estatal e o caboquinho que está sentado ali é o advogado. Aqueles que abraçarem, aquele moço ali, a sorte sorriu muito para ele. Avião, hotel, helicóptero, as coisas do gênero.
né? Já do mesmo jeito, construiu um patrimônio, edificou uma família. Temos uma colega advogada aqui, a doutora Paula Otti, que além de ser docente também é advogada. Então, a advocacia te propicia ir além das fronteiras. Eu sou inscrito na Ordem dos Advogados de Coimbra, de Portugal. Tá? Estou com ela suspensa lá porque eu não estou tendo processo, eu pedi a suspensão, mas eu sou inscrito em Coimbra. Eu advoguei no Brasil inteiro, do norte ao sul do país, do Pará ao Rio Grande do Sul. Já fizemos júri para todo canto, encontrando culturas, pessoas diferentes. No júri que fiz ontem, para vocês terem ideia, quando nós estivemos advogando, meu pré-claro, doutor Glauco, principalmente na área do júri, na hora que nós aportarmos numa comarca, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Onde é que eu compro o Código de Processo Penal do juiz? Esqueçam tudo que vocês estudaram na faculdade. Contraditório, devido processo legal, ampla defesa, isso tudo é balela. Estava eu no plenário ontem com a juíza, vamos esquecer o nome, até porque está registrado, mas ela sabe quem é. Chegamos lá, perdão, eram 2 réus. Quem guarda os artigos toda a cabeça é o Zanoni. Eu tenho professor Google que fez. Professor Google, que artigo é esse? Aí me conta lá. Mas tem um artiguinho besta no Código de Processo Penal que fala o seguinte: levado a efeito o sorteio de jurados, cada parte terá direito à recusa de 3 imotivados cidadãos a serem sorteados, dos 25. Bem, a juíza virou para nós: quem é que vai proceder à recusa? Eu pelo Pedro, ele pelo Maxwell. Satã, eu, Satanzinho, o outro. Então vamos economizar trabalho, eu tenho mais o que fazer. Estou indo embora, faço constar o meu requerimento, que Vossa Excelência está ofendendo, salvo engano, é 463, né, Zanoni? Tem tudo na cabeça, eu queria ter 10% do código dele na cabeça. Vossa Excelência está aviltando o artigo 463 e 469, que fala do estouro de urna. Aliás, nas terras da senhora não tem estouro de urna. Porque se eu tiver 5 réus, mais 3 do promotor, são 15, são 18. Se eu tiver 20 jurados, não tem júri, porque não vai conseguir compor 7. Então, Vossa Excelência, já que não conhece o Código de Processo Penal brasileiro, PT saudação. Aí eu vou desmembrar o júri. O colega que estava comigo, mais novo de carreira, mas estava me dando carona e tinha que levar de volta, né? Mala sem alça, container, aliás, bem gordinho. Aí eu falei, olha aqui, mas não vai ter, não, que ele vai embora também. Não, eu vou desmembrar, mas ele vai embora. Ela virou para ele: o senhor vai embora? Eu virei: vai embora sim. Ele falou, né? Aí ela ficou naquele angu de caroço. E tinha uma galera, não essa seleta assistência aqui, mas tinha uma galera legal lá. Sua Excelência teve o bom senso, levantou de lá, foi atrás do NUT comentado. Passado 10 minutos de exame, o doutor pode fazer recusa por um e o outro doutor pode fazer pelo outro. Obrigado, Excelência. Então, conheçam o Código de Processo Penal do juiz. Lá em Contagem das Abóboras, terra do Zanoni, prestem bem atenção. Nós temos aqui advogados, operadores do direito, né? Estudantes. Galerinha do mal, me digam no Código de Processo Penal onde é que o juiz da vara do Tribunal do Júri tem competência para determinar a expedição de certidão de óbito. Hein? Não tem, né? Em Contagem das Abóboras, no Tribunal do Júri, tem. Liguem para o professor agora, ou então falem com o professor Google. Onde é que está no artigo 571 do Código de Processo Penal que você tem 20 minutos prorrogáveis por mais 10 para levantar as nulidades havidas depois da pronúncia até o pregão? Não tem. Lá em Contagem das Abóboras tem. Eu vou falar mais o quê? Em cada lugar que você vai, o caboclo passou por um concurso rigorosíssimo e lá em São Paulo a juíza não sabe o que é verdade real. Pirou do cabeção da Maria, gente. Respeitosamente, Sua Excelência. Né? Nós tomamos uma dimensão de fatos que são absurdamente destoantes daquilo que é o quê? A legalidade. A legalidade. E volto a dizer, a fronteira entre a punição injusta, descabida, até mesmo de um culpado, mas que deveria ser fixada em determinado limite, se faz através do advogado.
Eu queria, já que não sei fazer na ordem direta, agradecer penhoradamente ao doutor Zé Paulo Otti, presidente da Sociedade Educacional Bredes Lopes, pelo convite, assim tanto quanto a professora Maria Clara Gomes, diretora da FADLeste, a professora doutora Paula Otti, coordenadora de pós-graduação e extensão, o professor Yuri Salomão. Aqui eu vou brincar a mesma coisa que eu falo no Júlio do Capitão, se vocês quiserem eu vou disponibilizar para ver. O patronímico intermediário aqui eu não consegui decifrar, então eu vou homiziar. Né? O que é? Como é que é? Daibert. Se for de comer, me dá sem sal, porque eu sou hipertenso. O nome, viu, galera? O nome. Não sou de fazer antropofagia com o professor. Mal intencionados. O coordenador do curso de Direito. Queria externar para vocês o seguinte: é um privilégio descomunal acordar todo dia e despertar para a vida. Superar o que eu superei com a ajuda da minha mulher, dos meus amigos, a oportunidade que me dá a ausência de preconceito por parte do Otti, da família Otti, tá? Por parte dessa instituição de me permitir estar aqui, é inenarrável privilégio. Tá? Espero ter correspondido de alguma forma às expectativas. É um prazer estar aqui. Espero estar em outras oportunidades. E vou aqui trazer o seguinte: tenho certeza que o Zanoni vai ombrear comigo. Tem um núcleo de assistência jurídica aqui na faculdade. Eu estou me colocando à disposição, junto com o Zanoni, para que nós venhamos a abraçar um processo do Tribunal do Júri sob a nossa responsabilidade em trabalho com o núcleo, para que 2 acadêmicos de direito venham fazer um plenário aqui em Manhuaçu, lá em Manhuaçu, mas levado a efeito com a escola, para vocês começarem a ver a diferença que existe entre a realidade e a prática, tá? E por derradeiro, aquele que deposita os glúteos aqui, vulgo bunda, né? Que o vulgo trata como bunda, ancas, popozão. Minha mulher fala que não tem bunda, pô, sacanagem. Aquele que senta aqui, reina sobre ele um princípio de presunção de inocência. Tá? Eu me sento aqui porque há contra mim um preconceito que eu jamais vou vencer. O que eu gostaria que vocês todos levassem para o resto da vida e para a carreira é o seguinte: julguem, procedam cada ofício sem preconceito, porque não há coisa mais abjeta na face da terra do que você ter preconceito. O réu é uma coisa sacra. Aquele que senta aqui tem que ser tratado com dignidade, por mais abjeto que seja a conduta. O Estado não pode se amesquinhar e se ombrear com as condutas nefastas de seres humanos. Muito obrigado.